Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a hora que você esteja nos assistindo. Hoje vamos começar o nosso primeiro episódio do podcast Vamos Falar. E nós estamos aqui com a doutora Rafaela, advogada trabalhista, que vai tirar todas as nossas dúvidas. Porque vai ser difícil, mas nós vamos falar. Tudo bom, Rafaela? Oi, tudo bem? Prazer. Obrigada pelo convite. Estou me sentindo super honrada. Imagina, a gente que agradece aí a tua participação. Ai, obrigada. Que bom. Então, espero esclarecer todas as dúvidas e estou aqui à disposição para a gente conversar. Vai nos ajudar muito a entender também, né, todas essas questões, né, da pejotização, porque hoje nós vamos falar sobre isso. Sou prestador de serviço PJ. O que a empresa pode exigir de mim? Mas primeiro eu quero saber um pouco da doutora Rafaela, como ela começou na área trabalhista, quando ela se formou e decidiu ir para essa área, assim, por qual motivo, doutora? Então, na realidade, eu acabei caindo de paraquedas na Justiça do Trabalho, na área trabalhista. Porque assim que eu me formei, que eu comecei a advogar, o meu intuito era até atuar na área tributária, mas eu tive uma oportunidade com o meu atual sócio em trabalhar com ele. Ele tinha uma outra sociedade e eu iniciei trabalhando no escritório dele. O carro-chefe do escritório deles era a área trabalhista, então eu fui colocada dentro da área trabalhista e eu tive que aprender. E no meio do caminho acabei me apaixonando, tanto que 1 ano depois nós formamos a nossa sociedade, eu e o meu sócio, né, logo após que eu iniciei trabalhando com ele, e que desde então o carro-chefe também foi a área trabalhista, que é a minha paixão atualmente. Ai. Desde lá até atualmente, né? Ai, que legal, porque eu acredito, né, que existam tantas áreas, né, Sim, da parte do direito que, nossa, deve ser difícil até escolher, e como te escolheram para essa área, sim, né? Provavelmente a doutora deve ver tantos casos também, diversos, né? Não só de PJ, como a gente vai falar hoje, né? Mas eu dei uma olhada ali no teu Instagram e vi também que existem muitas dúvidas e muitas questões que as pessoas têm, né? Dentro dessa parte do contrato do PJ. Exatamente. E o que hoje a empresa que vai contratar um prestador de serviço, isso, PJ, o que ela pode cobrar desse profissional, o que ela não pode cobrar, porque hoje a gente vê um movimento de muitas empresas optando por contratação PJ. Sim. Então, ao invés do CLT, eles estão preferindo várias áreas diversas, né? A gente recebeu diversos relatos também que a gente foi pedindo aí para o público para encaminhar para a gente. Então, a gente viu diversas áreas que hoje atuam, né, como PJ. Então, queria saber um pouquinho da doutora, se ela vê esse movimento também ocorrendo de mais empresas contratando nesse formato, o que ela pode cobrar e o que ela não pode cobrar. Perfeito. Na realidade, a gente verifica, sim, que tem um movimento para que essas relações PJs, elas sejam cada vez mais frequentes, principalmente aqui no Brasil, né, falando aqui. Mas o que ocorre é que as pessoas ainda não têm ciência exata de como que ela funciona, como que tem que ser a condução dessa relação de um prestador de serviços, né? Então, respondendo a tua pergunta, de forma bem objetiva, o que o prestador de serviço ele pode ser cobrado? Ele pode ser cobrado aquilo que está no contrato. Uma relação PJ, a gente parte do pressuposto de um contrato de prestação de serviços. Via de regra, ele vai ter início, meio e fim. E ali tem que estar delimitada todos os serviços que vão ser prestados, os prazos, o formato que vai ser prestado aquele serviço. Então, o máximo de informações possíveis naquele contrato. Primeira coisa, tem que ter um contrato. E aí, a gente parte do pressuposto que pode ser cobrado aquele contrato. Todavia, numa relação PJ, o princípio básico também, principal, é a autonomia desse prestador de serviços. E tanto a autonomia da forma como ele vai executar aquele trabalho, porque ele detém a técnica, se pressupõe também que o prestador de serviços, ele é alguém que ele já tem um conhecimento muito maior, mais aprofundado daquela área que ele vai desenvolver ali dentro da empresa, e uma autonomia também da jornada de trabalho dele.
que não significa dizer que ele simplesmente vai ficar completamente solto e ele vai poder trabalhar o horário que ele quiser, independente das regras da empresa. Não. A gente é uma linha muito tênue, por isso que a gente verifica muito imbróglio na Justiça do Trabalho. Muitas vezes a empresa também não consegue conduzir, o próprio trabalhador também não entende direito, né? Porque, assim, ele não pode ter uma jornada de trabalho e ser cobrado como um CLT. Então, assim, a empresa, ela não pode exigir que ele chegue às 8 horas e se ele chegar às 8h30... tá dando alguma penalidade para ele, ou exigir que aquele prestador de serviços, ele tenha que apresentar um atestado, porque senão vai ter um desconto ali do valor da remuneração dele que ficou em contrato. Isso não pode. Mas, por outro lado, pode-se existir também um combinado, um acordado que deve estar previsto no contrato, de que, por exemplo, esse trabalhador ele vai prestar os serviços preferencialmente no horário que a empresa esteja aberta, durante o expediente da empresa, porque muitas vezes esse prestador de serviço ele vai precisar estar lá presencialmente. Não tem problema que a empresa exija um trabalhador PJ, né, dentro da empresa presencial. Isso não é um problema. O problema é realmente se ela começar a exigir dele essas questões da jornada ou de penalidades quando ele não cumprir conforme um CLT, ou também as questões com relação à autonomia dele, da forma como ele executa aquele trabalho. Tá? Então, assim, objetivamente, ele pode ser cobrado tudo aquilo que está dentro do contrato e ele não pode ser cobrado, principalmente questão de jornada de trabalho e da forma como ele executa o trabalho em si. Tá? Eu vi que a doutora comentou também em um dos Reels, né, do seu Instagram, sobre a subordinação. Isso me chamou muito a atenção, porque como que o profissional, por exemplo, que faz a prestação de serviço, ele vai comprovar que ele tem uma subordinação, se precisar, enfim, né, ir atrás dos seus direitos e tudo mais? Na Justiça do Trabalho, nós temos como a rainha das provas, que chamamos, é a prova testemunhal. Justamente pensando no quê? Quando se tratam de documentos, esses documentos, normalmente, eles são elaborados pela própria empresa, e eles estão em posse da empresa. Então, visando o quê? Para que o empregado, ele consiga, o empregado, o prestador de serviço, enfim, né? Para que aquele trabalhador, ele consiga comprovar as suas alegações, a gente tem como prova principal a testemunha. E nesse caso de um prestador de serviços, para provar uma eventual pejotização, né, um vínculo de emprego mesmo, pedindo ali o reconhecimento de vínculo, ele consegue comprovar por meio da testemunha. E aí a subordinação é porque a subordinação ela é o principal elemento caracterizador do vínculo de emprego. Porque um PJ, ele tem autonomia, ou seja, a autonomia é contraditório à subordinação. E um CLT, ele tem a subordinação. O CLT... O empregador, ele vai dizer exatamente como que tem que ser feito aquele trabalho, né? Ele vai dizer o horário que aquele trabalhador tem que entrar e tem que sair, o quanto tempo ele vai ficar para intervalo, né? Então, é tudo subordinado. Ele recebe ordens diretas da empresa. O prestador de serviço, ele não recebe ordens. Eles têm um acordado. É um contrato entre eles, é um acordo entre duas empresas, porque PJ é uma empresa, apesar de muitas vezes ser uma empresa com uma única pessoa, né? Um MEI, por exemplo, mas ele é uma empresa que ele está acordando regras previamente estabelecidas com outra empresa. Então, a autonomia no contrato CLT, a subordinação, e ele prova por meio de testemunha. Testemunha, hoje em dia, com o WhatsApp, com a tecnologia, assim, acaba que essas provas também são muito utilizadas. Por exemplo, uma gravação, muitas vezes, né? Uma gravação de um superior dando ordens, cobrando algo no sentido ali de atestado, horário de trabalho, enfim, o WhatsApp, né? Então, assim, se não tem nada disso, prova-se com testemunha ou se prova com ambas, tá? Mas não necessariamente precisa ter um documento. Muitos trabalhadores têm receio de colocar as empresas, né, na justiça ou ir atrás dos seus direitos, pelo medo de serem, né, fichados ali no site do Jus Brasil, né, das outras empresas irem buscar essas informações. Então, a gente vê muitas pessoas que relatam, né, terem o interesse de irem buscar os seus direitos, mas que também têm esse medo de ficar aí com essa marca. O que a doutora acha sobre isso? Vale a pena ir atrás dos direitos? Em quais situações a doutora acha que seria mais
viável, assim, para o profissional. Não, essa situação não dá para deixar passar, ele tem que ir atrás, tem que, enfim, fazer alguma coisa a respeito. Entendo. Na realidade, assim, não dá para dizer que não existe a possibilidade de uma outra empresa, no momento da contratação, fazer alguma busca ali no site do Jus Brasil, porque só para entender, né, o processo na Justiça do Trabalho, ele, diferentemente da esfera civil, a gente não consegue nem pesquisar pelo nome da parte. Ele, obrigatoriamente, na Justiça do Trabalho, se a gente entra lá no sistema, a gente precisa pesquisar pelo número do processo. Isso já tem o intuito de justamente proteger aquele trabalhador. Todavia, existe o site Jus Brasil, que já tem algum tempo, mas é um pouco recente, né? Antes não tinha-se. E ali, acaba-se que essa pesquisa, ela fica realmente mais facilitada com o nome do trabalhador, né? O que muitas vezes pode gerar esse receio ainda maior. A gente sabe que, de fato, algumas empresas, elas podem ter essa conduta diante de uma contratação, talvez verificar isso. Só que a gente tem que entender que a Justiça do Trabalho, ela vem para garantir os direitos daquele trabalhador. O problema é que, assim como em qualquer outra esfera, alguns profissionais desvirtuam isso. E aí a gente vê, de fato, algumas ações trabalhistas que elas visam apenas o lucro ali, que elas não têm um fundamento, que elas não têm um teor probatório. Então, nesse sentido, acabou-se trazendo também, vulgarizando um pouco a Justiça do Trabalho. Mas eu entendo que toda vez que existe uma lesão dos direitos daquele trabalhador, ele deve buscar a Justiça do Trabalho para reaver aqueles valores, né? Independentemente do que se trata, eu entendo que se houve, de fato, a lesão ao direito daquele trabalhador, ele tem esse direito. E outra empresa, se é uma empresa idônea que vai contratá-lo posteriormente e que verifique ali mesmo que tem uma ação, mas verifique que se tratam de direitos que aquele trabalhador realmente tinha, se é uma empresa que é correta, que ela anda em conformidade com a legislação trabalhista, eu não entendo o porquê também dela deixar de contratar esse funcionário por isso, porque ela está vendo que aquela ação trabalhista não foi falaciosa, não existem mentiras ali. Ele foi só buscar algo que realmente ele tinha direito e o empregador não pagou a ele, tá? Então, eu entendo que esse filtro, claro que muitas vezes cabe a nós, profissionais, advogados, porque a parte muitas vezes vem até mim achando que tem direito de alguma coisa, porque ouviu falar ou porque acredita ter e muitas vezes não tem. Então, cabe a gente fazer esse filtro também, olha, nesse caso não tem. Acontece lá no escritório diversas vezes que a gente vai fazer o primeiro atendimento para o cliente, né? E ele vem com diversas situações e a gente fala não, né? Isso não cabe na Justiça do Trabalho, né? Por mais que tudo bem, foi uma situação às vezes que trouxe um certo desconforto, tudo, mas falando juridicamente, tu não tem direito. E aí cabe a nós fazermos essa filtragem mesmo, mas se é algo que ele tem direito, eu entendo que ele tem que acionar. Claro que vamos supor que ele tenha direito, a gente vislumbra ali alguns direitos que foram, né, algumas situações irregulares, mas ele não tem nenhum indício de prova, ele não tem possibilidade nenhuma de provar, não tem nenhuma testemunha, não tem nada documental. Aí, ele tem que pesar mais a respeito disso, porque, via de regra, quem alega, quem entra na justiça tem que provar. Então, se ele não tem nada, não vai ter nenhuma testemunha, talvez seja realmente, além de um desgaste, uma perda de tempo, pode ser um tiro no pé no sentido de que não vai surtir efeito. E as maiores dificuldades que os prestadores de serviço PJ têm, talvez seja de mostrar provas realmente. Porque a gente acompanhou também alguns casos, né, de pessoas que foram, né, atrás dos seus direitos e não acabaram não ganhando. Né? Enfim, por N questões. Mas, às vezes, talvez o profissional pode não ter ali essas informações ali no WhatsApp, ou testemunha que gostaria também de testemunhar. Então, não sei se hoje em dia é mais fácil provar por essa questão tecnológica ou ela está mais difícil porque algumas empresas já se previnem e colocam algumas coisas ambíguas no contrato, ou algumas coisas que podem deixar alguma brecha ali para um outro entendimento. Entendi. Bem legal essa tua colocação. Assim, no contrato de prestação de serviços, ainda que a gente esteja falando que o que vale é o que está no contrato, ali, aquele acordo entre as partes, se ali tiverem cláusulas que são de fato cláusulas de uma relação CLT, aquele contrato ele é nulo.
Tá? E aí, quando a gente trata de um reconhecimento de vínculo, em que pese a regra ser quem está entrando na justiça do trabalho, quem está alegando provar, nesse caso, se a empresa não nega a prestação de serviços, a empresa na defesa dela trabalhista, ela diz, sim, ele trabalhava comigo aqui, eu não nego isso, mas ele era só um prestador de serviço, ele não era um trabalhador, um CLT. Se ela não nega a prestação, o ônus da prova é dela. Ou seja, a empresa é quem vai ter que comprovar que aquela relação não era de trabalho. É uma exceção à regra, mas aí se inverte. Ou seja, nesse caso, o trabalhador nem precisaria ter uma testemunha para provar que ele tinha uma relação de emprego fraudulenta, né? Porque na realidade ele estava revestido como PJ. Porque a empresa é que vai ter que comprovar durante o processo que não, que aquela relação era realmente de PJ, que ele tinha autonomia, tá? Então aí inverte-se quem tem que provar. De qualquer forma, eu sempre indico que esse trabalhador ele tenha alguma prova para também estar munido nisso num processo, não ficar só à mercê daquilo que a empresa vai ou não provar, né? Mas com a tecnologia ficou muito mais fácil, porque o WhatsApp, hoje em dia a gente usa o WhatsApp para tudo. Então, assim, é muito difícil quando se trata de uma relação realmente fraudulenta. Né? Quando ele tá ali com um contrato PJ, mas ele tem características realmente de uma relação de emprego, é muito difícil que não tenha nenhuma prova ali no WhatsApp. Porque é normal, as cobranças elas ocorrem pro WhatsApp, tá? E a empresa ela pode ter um modus operandi até de já tentar se prevenir, mas vai ter algum gestor ali, vai ter alguém que uma hora vai ter enviado. É muito difícil não achar nada ali no WhatsApp. Cobrando do horário. Exatamente. Ou cobrando outras coisas, né? Que nem a questão da subordinação ali no WhatsApp. É muito fácil, realmente. É muito fácil ter alguma coisa. Na verdade, é muito difícil não ter, sabe? Porque a gente utiliza muito, né? Com certeza. E a doutora vê de alguma forma o contrato de prestação de serviço, que o profissional ele pode vir a se proteger, a se... enfim, antes de entrar e assinar ali o contrato nessa empresa, tem alguma forma com que ele possa prevenir de ocorrer alguma questão assim? É viável ele buscar um advogado se ele tem dúvidas antes de assinar o contrato? Porque muitas vezes tem uma combinação entre as partes e às vezes a empresa até pode alegar, você entrou sabendo que ia ser dessa forma, agora você está reclamando. Então a gente viu esses relatos também de algumas pessoas. Tem algo que esse profissional ele possa fazer antes de entrar numa fria dessa? Sim. O correto seria sempre, quando a gente está falando de contrato, ter um olhar jurídico, um olhar de um profissional, de um advogado. Porque o contrato, via de regra, ele faz lei entre as partes. Mas é claro que quando a gente está se discutindo a questão do reconhecimento ou não do vínculo, isso não traria nenhum prejuízo para o trabalhador, porque a Justiça do Trabalho, ela analisa a relação de fato. Ou seja, aquilo que acontece mesmo. Esse é um princípio da Justiça do Trabalho, analisar o que acontecia realmente ali, e não o que está no documento. Então, prevalece o fato ao documento, diferente se a gente for discutir isso na esfera civil. Então, ainda que eles tenham acordados ali, o trabalhador, ele vai alegar o quê? O desconhecimento, de fato, ou muitas vezes acontece que eles têm ali um contrato que dita as regras de um contrato PJ, tá muito bonitinho o contrato, tá certo, mas, que é o que acontece normalmente, aquela relação ali, ela é distorcida. Ela acaba não valendo o que está no contrato, né? Na prática, ele tem um gestor que está sempre cobrando dele, ele está tendo que fazer hora extra sem receber, ele tem alguém ali diretamente dizendo para ele como que ele tem que executar o trabalho dele, ele tem recebido punições por ele às vezes não chegar um horário, que nem ele poderia ter horário, entendeu? Então, o contrato diz uma coisa e a relação fala outra. Na Justiça do Trabalho vai valer o que, de fato, a relação o que é aquela relação de fato. Então, tem muitas empresas contratando profissionais PJ, mas fazendo cobranças muito além de CLT. Como, né, se ele fosse um CLT, ele estaria trabalhando muito além disso. Então, muitas pessoas nos comentaram, né, essa situação que eles vêm passando de cobranças excessivas, de cargas horárias, né, muito além do que tinha ficado acordado e sem ganhar nada a mais por isso, né? Então, eu queria saber da doutora, né, o que a doutora pensa sobre isso e essas cobranças,
né, fora do contrato também. A empresa pode fazer com que ele trabalhe muito mais do que é acordado ali, porque a questão do CLT ainda tem uma carga horária estabelecida, faz hora extra, né, vai para o banco de horas, enfim, como é ali da política da empresa. Mas essas empresas que contratam PJ têm um limite de cobrança, desse tipo de coisa? Na realidade, assim, o limite de cobrança da empresa, ele fica adstrito ao que está no contrato. Então, normalmente, quando se contrata um PJ, se está falando de uma relação PJ real mesmo, no contrato ele vai ter metas a serem cumpridas, projetos, e a empresa ela vai cobrar por aquele cumprimento daquele projeto, não pela jornada de trabalho. A empresa que contrata um PJ, não de forma fraudulenta, ela tem que entender que ela não precisa daquele trabalhador por horário. Ela vai ter que... O que aquele trabalhador vai trazer de benefício para a empresa é o cumprimento de determinadas situações, determinados trabalhos pontuais ali. Se ela precisa de alguém que tenha que estar na empresa de tal hora, esquece. E aí, falando da questão do tempo de trabalho, o PJ, ele tem uma autonomia. Então, o correto é o quê? Ele tem uma demanda para realizar, tem uma demanda que está ali no contrato. Eu gosto sempre de trazer alusão a alguém que tu vai contratar para fazer uma obra dentro da tua casa, porque ali é o prestador de serviço nato, assim, que a gente consegue visualizar bem. Quem vai fazer a obra ali na tua casa, tu tem uma demanda. Ele tem uma demanda, ele tem um prazo estipulado para aquela demanda. Se ele vai trabalhar 10 horas ao dia para finalizar aquela demanda no prazo, se ele vai trabalhar 12, 15, ou no outro dia ele não vai trabalhar, enfim, é algo que ele tem essa autonomia para a forma como ele vai trabalhar, o tempo que ele vai trabalhar ali naquele, né, por dia, naquele projeto, enfim, é uma autonomia que deve ter o próprio prestador de serviço. E a empresa, ela vai cobrar o quê? A finalização daquilo, aquela demanda, como que está sendo, né? Como que vem desenvolvendo aquele projeto. A empresa não tem como cobrar de um PJ, não pode cobrar de um PJ, que eu preciso que você fique até 8 da noite, que eu preciso que você fique até as 10, eu preciso que você chegue mais cedo. Não tem chegar mais cedo. A empresa, ela cobra de um PJ o trabalho em si, não o horário. Eu acho que essa talvez seja uma característica bem objetiva da gente diferenciar quando se trata PJ ou quando se trata vínculo de emprego. Vínculo de emprego, eu quero... a gente até fala assim, só para bater ponto, né? Às vezes a pessoa não tem nem muito trabalho para desenvolver ali naquela empresa, mas ela precisa bater o ponto. Isso é o CLT. O PJ não, o PJ desenvolve o trabalho. Então, a empresa tem que cobrar aquele trabalho, aquela demanda, aquele projeto. E não o horário, porque para ela não é importante o horário, não deveria ser, né? Só que, claro, a gente vê muitas relações dessas desvirtuadas porque acaba trazendo um benefício para a empresa, o contrato PJ. Ela paga menos encargos trabalhistas e previdenciários, né? Sim, a empresa cobra que o funcionário vá o prestador de serviço vá no final de semana trabalhar, e aí, se esse profissional não vai, muitas vezes é um indicativo ali para a empresa, talvez já rescindir o contrato. Então, a pessoa fica com receio e acaba cedendo, acaba, enfim, trabalhando horas, né, a mais ali do que pretendia, ou se sente preso também àquela empresa, àquela situação, sem poder falar nada a respeito. Exatamente. Daí a gente acaba verificando um prestador de serviço que ele não consegue prestar serviço para nenhuma outra empresa mais, porque ele fica exclusivamente ali com uma carga horária até excessiva dentro de uma empresa como se CLT fosse. Infelizmente, isso acontece muito. E nós recebemos um relato bem impactante de uma profissional e a gente queria saber a tua opinião a respeito desse relato, até para a gente poder dar uma luz, assim, né, as situações que essas pessoas estão passando hoje, que são N situações, né? Então, eu vou ler aqui o relato, né? Muito obrigada por ter participado aí com esse relato impactante. Imagino que deve ter sido bem difícil compartilhar isso, mas a gente agradece muito, por isso que a gente vai falar hoje aqui com a doutora sobre essa situação. Olá, sou da área da beleza e sempre prestei serviços como MEI. Em um estabelecimento que prestei serviço, tinha outros profissionais também, MEI, onde todos tinham a ficha de atendimento por ordem de vez. Os primeiros a chegar iam sendo os primeiros a atender, e depois iam para o fim da fila. Deveria ser assim, porém, eu nunca tinha vez.
Às vezes, ficava dias sem atender ninguém, porque eles tiravam da vez. Quem tinha prioridade eram os profissionais que bajulavam as meninas da recepção. Fora que eu era obrigada a cumprir horário e não podia fazer os meus horários. A dona do salão me humilhava na frente de todos, falando da minha roupa, me mandando usar maquiagem. E detalhe, ninguém usava. Ninguém ia de roupa preta e nem comportada, só eu. E mesmo assim, eles pegavam no meu pé. Uma vez ameaçaram fechar minha agenda e me mandar de volta para casa trocar de roupa porque era frio e eu estava com uma blusa de lã que não era preta. No mesmo dia, tinha uma colega de trabalho vestido fora do dress code, nada profissional, nem elegante, e para ele nenhuma advertência foi dada. Hoje presto serviço em outro estabelecimento que não me oferece nada além da estrutura predial, água, energia e toalhas. Me cobram 50% de comissão e eu sou responsável por todas as compras e reposições de produtos, materiais e equipamentos. Faço meu horário, mas eles não gostam. Sempre me repreendem na frente dos clientes. Tratam de assuntos particulares na frente dos clientes. Como você tem que fazer o fechamento hoje porque eu tenho que pagar as contas. E isso me deixa extremamente nervosa. Além disso, a porcentagem está muito alta para quem é sócio majoritário. A mão de obra é minha, os produtos, equipamentos e materiais também são meus. Fora, meu MEI, que também é de responsabilidade minha. Não tem faxineiras no estabelecimento e sempre sobra a parte da limpeza para mim também. Eles me incomodam fora do horário de expediente, dias de folga e muitas vezes depois das 23 horas. Para falar de trabalho, cliente, dinheiro, fora que palpitam no meu trabalho e querem me ensinar a fazer o meu serviço. Eu sou profissional na área há 9 anos e eles querem me ensinar como devo fazer. E detalhe, são donos do estabelecimento, mas não executam a mesma área e segmento que o meu. Tenho a impressão que eles querem mostrar que são patrões e que mandam. Me sinto funcionária por essas imposições e falta de respeito com o meu trabalho. Essa comissão está me matando. Afinal, mão de obra minha, materiais meus, equipamentos meus, só para usar o espaço não compensa. Obrigada pela oportunidade do espaço para nós MEIs, darmos esse grito de socorro. Sim. É bem impactante, porque impactante ao mesmo tempo é algo que acontece muito. Na esfera ali da beleza, quando se trata de salão, existe o contrato salão parceiro, que é de praxe o que eles fazem, dessa relação em que o parceiro ali, o prestador de serviços, ele deixa uma parte do comissionamento dele para atuar ali naquele estabelecimento, porque ele também, o estabelecimento gera clientes para ele. E seria muito bom se funcionasse realmente. Agora, o que a gente vê nesse relato dela é que a questão do dress code, por exemplo, que ela colocou ali. Isso não teria nenhum problema se num contrato de prestação de serviço estivesse já estipulado qual seria o dress code por cor, por exemplo, que ela deveria para estar em conformidade ali com a empresa. Isso se fosse previamente estabelecido, tudo bem. E claro que sempre de forma muito razoável, porque cuidando aí para que isso não cause um constrangimento à pessoa, né? Eu digo que essas relações, elas precisam sempre ser as relações de trabalho, serem tratadas de forma muito respeitosa. Estamos falando de pessoas ali, né? E um querendo ajudar o outro. Agora, a questão ali dela ser cobrada de horário de trabalho, ela tinha que fazer o fechamento, enfim, né? Isso não pode ocorrer, porque num contrato de salão parceiro, um prestador de serviços, ele faz a agenda dele. Então, ele tem que ter total autonomia para dizer, não, hoje eu não vou atender a equipe. Ele pode atender em outro lugar, determinado dia da semana. Ou não, esse cliente, eu não tenho interesse em atender esse cliente, ou não tenho interesse em atender nesse horário. E o salão, o estabelecimento, ele não pode cobrar de forma diferente. Pelo relato dela, fica muito nítido que se trata de uma relação fraudulenta, estão se utilizando de um contrato, nem sei se tem contrato ou não, porque se não tiver contrato, pior ainda, a empresa, diferente do empregado, do trabalhador, no caso, a empresa ela tem o dever de formalidade. Então, primeiro passo para a empresa alegar que é uma relação de prestação de serviço, ela precisaria ter o contrato, né? Mas ali no caso dela ficou clara a questão do vínculo de emprego, porque a gente tem ali todos os requisitos, tem a subordinação, que é o principal deles, a habitualidade, ela está todos os dias ali, pessoalidade, porque é sempre ela quem vai,
né? E a onerosidade que ela recebe com isso. A gente verifica aí também uma fraude, porque a empresa deixa de pagar os encargos trabalhistas e os direitos trabalhistas dela, né? Da relação de emprego, e ainda assim, ela quem tem que arcar com as despesas do material dela. Ou seja, o estabelecimento, ele está repassando o risco da atividade comercial, né? Porque tem um comércio, um estabelecimento, ele tem o risco da atividade, ele tem os custos, ele está repassando para aquela trabalhadora. Ela está fazendo a mão de obra também e eles estão ganhando. Então, está completamente desequilibrada essa relação, sem contar a questão ali que, ao que parece, ela sofria no anterior também um assédio moral. Porque ela era perseguida dentro do estabelecimento, né, com base que tiravam ela da vez, determinados clientes ela não podia atender. Então, a gente consegue aí vislumbrar de plano até talvez uma relação aí de perseguição, de assédio moral, realmente que essa trabalhadora sofria, infelizmente, no ambiente de trabalho. E essa questão que ela comentou do dress code, se estivesse no contrato dela, também deveria estar no contrato dos outros profissionais que atuam lá, e aí a empresa poderia cobrar dos outros, inclusive, também, né? Não só dela. O dress code, porque quando a gente fala de prestador de serviços, não necessariamente o que está acordado com um, obrigatoriamente precisaria estar acordado com o outro. A gente está falando de duas empresas ali que estão acordando. Mas, claro que o dress code é algo que não é razoável, só um ter que cumprir determinada, ainda que fosse, né, prestador de serviço, ter que cumprir determinada dress code, outros não. E o dress code também, um tipo de vestimenta, isso pode ser, né, pode ser acordado, uma cor de vestimenta, que é até comum, tá? Agora também tem que ter limite. Não dá para querer um dress code acordar que seja de determinada marca, de determinado tecido, porque se parte desse princípio, então estabelecimento que dê ao trabalhador ali, ainda que seja PJ, mas ele que forneça isso, tá? Né? Porque senão realmente fica algo muito desequilibrado e desproporcional. E aí nós vimos esse relato dela e até me lembrei de um que eu vi essa semana passada, de um salão de beleza no Rio de Janeiro, que a dona, não sei informar se era realmente, né, todos ali no formato PJ, mas ela fazia uma lista de quem ia receber naquele mês, porque ela não conseguia, enfim, pagar todo mundo. Então, ela fazia uma lista, essa lista meio que rolava, né, pelo salão, o pessoal ficou meio revoltado e foi lá na porta do salão, né, fazer uma manifestação. Sim. Esse relato aí que tu trouxe agora, da questão de que escolhiam quem que ia receber ou não, me remete até a um trabalho análogo a escravo, porque é uma exploração. Ela está explorando a mão de obra da trabalhadora e conscientemente ela sabe que ela não vai pagar um ou outro, porque é diferente se uma empresa ela acaba passando por uma instabilidade financeira, às vezes perde um grande cliente, alguma coisa, e a saúde financeira dela fica prejudicada e, às vezes, por mais que queira, ela não consegue efetuar todos os pagamentos, enfim. Nesse caso, é intencional, ou seja, ela se utiliza realmente da mão de obra do trabalhador ali, sabendo que um ou outro não vai receber e me remete realmente até a um trabalho análogo à escravidão. Eu acho que muitos profissionais também não vão em busca, né, de um advogado, né, com receio, enfim, de não conseguir comprovar, né, que tem ali uma questão, um problema, né, entre o trabalhador, né, o empregado, o prestador de serviço e a empresa, e também por questões com medo de ter ali um investimento com um advogado. Então, eu queria saber se tem, né, esse conhecimento de que tem algum profissional, né, da parte de direito trabalhista que possa estar auxiliando esse prestador de serviço, né, de forma gratuita, que ele possa estar se informando, ou onde que ele pode se informar, né, que está acontecendo alguma coisa errada para ele ir em busca, né, dos direitos dele. Assim, via de regra, na área trabalhista, normalmente os advogados, eles fazem aquele contrato de risco que a gente chama, que é o que a gente faz. A gente analisa, por exemplo, falando agora lá do meu escritório, mas que não se diferencia da grande maioria dos advogados trabalhistas. A gente tem uma reunião inicialmente, que nós não cobramos por essa reunião, tá? Onde a gente analisa o caso desse trabalhador para verificar se de fato ele tem direito, se ele tem alguma prova e se aquele caso nos interessa. Nos interessando, a gente faz um contrato de risco, onde a gente cobra um percentual desse trabalhador ao final do processo,
se obtivermos sucesso. E na remota hipótese, não foi obtido sucesso, enfim, por algum motivo ou outro, aí não é cobrado nada nesse trabalhador. Esse é o formato que mais acontece quando a gente está falando da área trabalhista em defesa dos direitos do trabalhador, diferente de quando se trata aí da defesa da empresa, do lado contrário, tá? Mas via de regra é isso, então pode chamá-los para ir conversar com a gente lá no escritório. Esse primeiro atendimento é gratuito mesmo, e aí a gente analisa o caso e depois acorda a questão dos percentuais com esse trabalhador. Então fica aí a dica para vocês, né? Para irem lá no escritório da doutora Rafaela, para pegarem algumas informações. Se vocês têm dúvidas também, a gente vai deixar a página da doutora, se vocês quiserem chamar ela para conversar também. Convido também para me seguir ali no Instagram, vocês vão deixar ali, né? @advogada Rafaela Furmer. Tô sempre tentando responder caixinha, interagindo com todo mundo, respondendo o máximo de dúvidas, que eu sei que são bastantes. Pessoal, eu queria divulgar também a página do Protetor Paulo, que ele tem hoje mais de 400 cachorros para adoção e ele precisa urgentemente de adotantes. Então, se você está pensando em adotar um cachorrinho, adote com o Paulo, pois ele está precisando muito da nossa ajuda. Vamos se unir aí nessa corrente do bem para ajudar ele aí, tá bom? Muito obrigada. Doutora, uma outra questão que a gente tem essa dúvida. A empresa, ela pode pejotizar todos os cargos? Então, não tem nenhum óbice na legislação para que a empresa ela funcione toda em formato PJ. Mas aí tem que verificar se isso vai se enquadrar na logística da empresa, pois caso contrário a gente vai acabar desvirtuando as relações ali e causando risco para a empresa e uma relação de vínculo de emprego, né? Por exemplo, uma empresa que precise de uma recepcionista. Uma recepcionista, dificilmente tu vai conseguir contratar no formato PJ, porque essa recepcionista ela vai precisar obrigatoriamente ter uma jornada de trabalho. Ela tem que ter um horário para entrada, porque ela vai precisar estar lá para recepcionar as pessoas, os clientes, enfim. Então, tem algumas atividades, algumas funções que elas já são provenientes de uma relação CLT. Aí tem que verificar qual que é o tipo de trabalho que essa empresa vai ofertar, né? Existem algumas empresas que trabalham sempre sob demandas, projetos, que não precisa nem ter espaço físico, nada, enfim, que ninguém precisaria ter um controle de jornada. A princípio, pode ser todo mundo subordinado, pode ser todo mundo prestador de serviços. Por exemplo, também, não tem nenhum impedimento para que essa empresa terceirize todo o tipo de trabalho dela. Antigamente, a gente se falava que não podia terceirizar a atividade fim. Então, por exemplo, se é uma empresa de marketing, o principal atividade fim dela é marketing. Eu não poderia terceirizar. Se falava muito em terceirizar serviços gerais, outro tipo de atividade. Hoje em dia, pode. Eu posso terceirizar tudo, pode ser tudo PJ, contanto que isso se enquadre ali na logística, no que eu preciso dentro da empresa, para não desvirtuar aquelas relações. Se a gente pensar numa empresa que ela não tem um atendimento ao cliente, ela não precise... ela funciona independentemente do horário. Às vezes são empresas que até a principal atuação é com empresas estrangeiras, alguma coisa. Nesse sentido, a depender, não vejo nenhum problema em ter todos os trabalhadores ali prestadores de serviço. Mas não pode ter um horário de entrada, né? Como a recepcionista, né? Que a doutora comentou. Exatamente. Se precisa de alguém em determinado horário, vai ter que contratar pelo menos um CLT para aquela função ali. O PJ, o controle de jornada, ele está completamente contraditório a um PJ. Doutora, as pessoas estão processando mais? Então, eu busquei até dados para trazer aqui para vocês a título de curiosidade, tá? E em 2024 tiveram mais de 2 milhões de ações trabalhistas novas. Isso significa um aumento de 14% mais do que no ano de 2023. Ou seja, estão processando mais, os trabalhadores estão buscando mais reaver os seus direitos mesmo na Justiça do Trabalho. Seguem uma ascensão. Na reforma trabalhista houve um burburinho, né? Achou-se que talvez fosse ter uma queda, teve inicialmente e depois a gente segue numa linha aí de aumento realmente do número de ações trabalhistas. E está mais difícil comprovar o vínculo, né? Quando o profissional ali está atuando na forma PJ, está mais difícil dele trazer essas testemunhas? Ou o que ocorre que muitos não conseguem ganhar ali a causa?
Eu entendo que não está mais difícil, principalmente por causa da questão da tecnologia, que normalmente se tem alguma comprovação ali da subordinação por meio de WhatsApp, enfim. O que ocorre é que em novembro do ano passado, teve uma decisão do STF que falou o seguinte: olha, as relações PJ que se discute, quando tiver um contrato, realmente elas estiverem formalizadas por meio de um contrato de prestação de serviços, quem vai resolver não é mais a Justiça do Trabalho, é a Justiça Comum, a Justiça Civil. Isso foi em novembro agora do ano passado, então entendia-se que o movimento que essas ações até que tivessem em curso na Justiça do Trabalho fossem declinadas para a Justiça Comum. Isso é um grande prejuízo para o trabalhador, por quê? Porque a Justiça Comum, ela vai analisar aquilo que está em contrato, friamente ali, à vontade entre as partes. Ela não analisa com base nem na legislação trabalhista e também não analisa por meio dos princípios ali que a legislação trabalhista se utiliza. Então, isso seria um grande prejuízo para o trabalhador. Todavia, as decisões já agora desse ano, de início agora de fevereiro para frente, do próprio TST, órgão máximo da Justiça do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, já vem no sentido do quê? Se o que está sendo discutido ali é uma eventual fraude naquela relação, ou seja, o reconhecimento de vínculo, fica aqui com a gente, porque a gente é a Justiça do Trabalho que entende dessa relação. Então, ali em novembro, teve uma decisão que, a princípio, parecia que ia trazer um prejuízo, uma grande dificuldade para o trabalhador, porque, de fato, se ele for discutir isso na esfera civil, ele vai ter mais prejuízo. Doutora, muito obrigada por tirar todas as nossas dúvidas, as dúvidas das pessoas que estão aí assistindo com a gente. É muito importante que as pessoas busquem saber sobre os seus direitos, para não passar nenhum perrengue aí em uma situação dessa tão complicadas, né, que a gente tem visto por aí. Então, nosso agradecimento de todo mundo também que mandou aí as suas dúvidas, os seus relatos também. Muito obrigada por ter participado aí com a gente. Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz com o convite, estou à disposição, eu amo falar sobre a legislação trabalhista e eu gosto de encerrar que as relações de trabalho, elas precisam ser reequilibradas, precisa existir, né, um equilíbrio ali, porque todos buscam uma relação ganha-ganha. Então, quando há um desequilíbrio muito forte e, infelizmente, o trabalhador ele ainda é a posição mais fraca, por isso que a gente tem que intervir aí quando a gente verificar que foram deturpados os direitos aí dos trabalhadores. Por isso, todo mundo aí que está nos assistindo, que está em alguma situação aí de pejotização ou que acha que está passando por alguma questão dessas que a doutora comentou, busque seus direitos, vai atrás de um advogado aí para auxiliar, né, para conseguir aí ver tudo o que está acontecendo, né, de uma forma que vá se resolver da melhor maneira aí, né?